Será que os familiares e amigos, os círculos sociais das pessoas influenciam no processo de PNL? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco desse mecanismo. Uma pergunta que chega eventualmente para mim é se a família ou os amigos ou as pessoas que estão em volta da pessoa que está submetendo a um processo de PNL, se essas pessoas também podem influenciar no processo. Bom, a resposta é um sonoro sim. Essas pessoas podem e podem influenciar muito no processo, durante o processo e após o processo, e em alguns casos provocar alguma reversão para o quadro anterior, desfazer o processo de mudança, ou deixar ele em segundo plano ali inabilitado. Mas como que isso acontece? Bom, primeiro assim, o processo de mudança é um processo que nasce com a pessoa. A pessoa tem que genuinamente desejar. E quando a pessoa deseja, se vocês lembram dos vídeos sobre desejo, eu fiz vários deles, um dos elementos que eu enfatizo muito é a questão da ecologia. Em desejando, isso pode trazer alguma consequência para as pessoas que são importantes para ti? Essa é uma pergunta frequente. E isso causa, obviamente, internamente já causa uma certa limitação, já causa uma certa rejeição se essa resposta for sim, ou eventualmente nem é, mas algo lá dentro acha que sim, acha que pode ser um problema, acha que pode ser uma ameaça para outra pessoa que é importante, acha que se a pessoa mudar, a outra pessoa vai ficar mal ou não vai gostar mais dela, ou alguma coisa nesse sentido, e pode frear o processo de mudança. Então, ali, mas esse é o mais simples, porque se a gente consegue identificar durante o processo, durante a formulação do desejo, e trabalhar e averiguar se é ou mudar o desejo, ou enfim, negociar essa questão. Tá, mas e o depois? E quando eu volto para o dia a dia? Bom, tem algumas coisas que acontecem. Quando a pessoa muda, as relações do sistema onde ela está inserido mudam junto. Né? E aí, assim, daqui a um pouco tu vai começar a botar limites que antes tu não botava. Daqui a pouco tu vai começar a dizer nãos que antes tu não dizia. Daqui a pouco tu vai começar a te comportar, fazer coisas diferentes, e outras pessoas podem não receber aquilo tão bem quanto a gente gostaria que recebessem. Né? Principalmente as pessoas que estão acostumadas com a falta de limites, ou com tu dizendo sim, ou enfim, né? E aí isso pode gerar um certo atrito, um certo distanciamento, né? Daqui um pouco até os círculos que tu costumava frequentar começam a não fazer sentido mais. E isso é comum, isso pode plenamente acontecer. Aliás, ao longo da nossa vida isso acontece normalmente. A gente vai mudando ao longo da vida, né? Querendo ou não, a gente muda, e algumas pessoas, alguns círculos de amizade, alguns ciclos se encerram, e aquelas pessoas foram legais naquele momento, mas hoje talvez não façam mais tanto sentido. E não tem nada a ver contigo ou com a outra pessoa, é só o momento da tua vida que aquilo ali não é mais compatível. Uma possibilidade também é que muita gente, ainda hoje, acha que, eu vou usar o tipo de criança que vem, roupa suja se lava em casa, né? Que tu não tem que falar, tu não tem que lidar com os teus problemas, não tem que expor ele para as outras pessoas. E aí, assim, quando tu enfrenta isso, quando tu vai lá, tenta resolver alguma coisa que te incomoda, em especial quando é algo do teu emocional, essas pessoas, eventualmente, por elas não conseguirem lidar com os delas, porque elas têm essas crenças, elas começam a projetar em ti algo ruim. E aí elas te deixam de lado, elas repelem, ou elas ironizam, ou elas largam piadinha. Esse é um tipo de coisa que, infelizmente, pode acontecer. E não é um problema teu, mas é um problema dessas pessoas que elas não conseguem lidar com elas e acabam projetando isso nos outros. Outra situação que pode acontecer é quando tu tá num sistema desse, como amigos, como família, enfim, e ele tem uma disfuncionalidade e tu resolve o teu lado, tu faz a tua mudança, em algum ponto as pessoas se dão conta da parcela de responsabilidade delas. Elas se sentem apontadas, digamos assim, por mais que tu não aponte, elas se sentem apontadas como, opa, eu também tenho algo para mudar, eu também colaboro com o sistema disfuncional, eu também tenho um problema para resolver. E nem todo mundo gosta de ter esse apontamento, nem todo mundo gosta de ter um problema para resolver. Então pode ser que isso também gere uma certa hostilidade para elas, por elas se sentirem
oprimidas ou ofendidas ou atacadas de alguma forma, por mais que não seja a tua intenção. Mas quando fica exposto o sistema disfuncional, algumas pessoas botam o chapéu, né? O chapéu serviu, e aí elas podem não gostar disso. E aqui as saídas não são muito fáceis, elas são simples, mas nem sempre são fáceis. Uma possibilidade é tu aguentar no osso que vier desses círculos, porque afinal essa é a tua vida e tu merece algo melhor do que tu tem tido, e é por isso que tu busca um processo de mudança. E quem não gostar, paciência, que vá resolver os seus problemas também. Essa é uma posição. A outra posição é tu te afastar dessas pessoas também, porque não faz sentido também tu ficar num meio, né, dependendo do meio, dependendo da situação, dependendo do contexto, né, e cada caso é um caso, mas não faz sentido tu ficar no meio que te bota para baixo, que fica te limitando ou te algemando em algo que tem feito mal para ti. E aí a gente tem que avaliar e ver qual é o desejo que tem dentro disso aí. Outra possibilidade é essas pessoas virem resolver os problemas delas, porque elas também têm coisas para resolver. Aliás, todo mundo tem lá o seu porão com aquelas coisas que não quer mexer, né? Mas eventualmente isso se torna inevitável e a pessoa precisa mexer naquilo ali. Me diz aqui nos comentários o que tu achou desse material, se isso faz sentido para ti, e se tu tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar para mim que a gente produz algum vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana.